Olá, eu sou o Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou falar sobre David Gilmour, ex-Pink Floyd, e a sua música nova chamada The Piper's Call. Bem, vamos direto ao assunto. Recentemente, o David Gilmour, líder e um dos fundadores da banda Pink Floyd, anunciou o lançamento do seu novo álbum solo chamado Luck and Strange. E o título da faixa principal desse novo álbum, que é The Piper's Call, me chamou a atenção. E óbvio, eu fui pesquisar e o fruto da minha pesquisa é o objeto principal desse vídeo que eu faço para você agora. E a razão pela qual esse título me chamou a atenção é porque eu falei profundamente na série Satanismo da Música, no segundo vídeo sobre a origem da música e o paganismo, de algo que se refere diretamente a essa música do David Gilmour. E eu vou deixar o link desse vídeo sobre o paganismo na descrição do vídeo de hoje, para que você possa depois assistir se você quiser. Mas nesse vídeo em questão, que eu falo sobre o paganismo, eu falo de uma deidade grega que está diretamente ligado a essa música do David Gilmour. E no meio das pesquisas que eu fiz dessa música nova, para conhecer o background, para entender ali o contexto, eu achei um comunicado muito interessante do próprio compositor sobre o contexto pela qual essa música foi composta. E ele falou o seguinte, abre aspas, essa música foi escrita do ponto de vista de estar mais velho. A mortalidade é uma constante. Passamos muito tempo durante e após o lockdown conversando e pensando sobre esse tipo de coisa. E aí você pensa, o que exatamente ele quer dizer com essa expressão esse tipo de coisa? Simples, ele está falando sobre a proximidade do fim na vida, que foi um tema que se acentuou para ele, David Gilmour, durante o período da pandemia por causa do Covid. Óbvio, porque o Covid, infelizmente, levou muitas vidas e ele se viu ameaçado. E foi isso que levou ele a compor essa música. E isso eu achei extremamente interessante e relevante para que, de alguma forma, ele colocasse publicamente essa música e no meu singelo modo de ver. E eu vou provar o porquê nesse vídeo. Eu chamo dessa música puramente uma confissão. Isso mesmo, é uma confissão aberta do que aconteceu na história da vida dele e eu vou te explicar o porquê dessa minha conjectura. E quando você lê a letra, você vai descobrir que, obviamente, quem fez a letra dessa música foi a esposa dele. E óbvio, é claro que o conteúdo dessa letra nos apresenta explicitamente uma experiência espiritual do próprio David Gilmour. E se está no próximo álbum, é porque ele endossa a letra e ele autoriza o conteúdo da letra existir e corrobora com o que está sendo cantado. Mas o porquê que eu falo isso? Porque, como o próprio título diz, e depois a letra deixa ainda mais explícito, é claro que ele, David Gilmour, atendeu positivamente ao Piper's Call, lá no passado da vida dele. E traduzindo ao pé da letra o significado de Piper's Call, a gente tem o seguinte, o chamado do flautista. E agora, na proximidade do fim da vida dele, ele confessa para você, ouvinte dessa música, um aspecto extremamente importante na história da sua vida. Mas que flautista, que raio de flautista é esse? E é exatamente esse enigma que eu quero desvendar para você aqui nesse vídeo. Então fica comigo até o fim e eu vou te mostrar claramente, porque vai ficar inequívoco o ponto de vista espiritual da trajetória da música do David Gilmour e, por consequência, da música do Pink Floyd, por toda a sua história. Eles sempre serviram com o talento deles a alguém. E eu vou falar com todo respeito aos fãs da banda, eu vou falar com todo respeito aqui a história e o legado da banda do Pink Floyd, e seria uma grande tolice da minha parte se eu falasse qualquer coisa de mal contra a música dos caras. Sabe por quê? Porque é fantástica. A música deles é incrível. Eu ouvi muito
não mais ouço, não quero mais saber da música do Pink Floyd, tenho minhas razões pessoais e eu vou te mostrar nesse vídeo o porquê que eu cheguei à conclusão. Mas essa música, especificamente essa música nova que o David Gilmour está lançando, aliás já lançou, né, vai deixar evidente para você a quem ele sempre serviu e, consequentemente, qual o ambiente espiritual por trás da música do Pink Floyd, por trás do psicodelismo transcendental que eles sempre cantaram e como isso influencia e o porquê que isso influencia na sua vida diretamente. Mesmo que você olhe para mim e fale, esse crente é doido, essa Bíblia não tem nada a ver, esse cara é um maluco, pode me chamar de maluco. Não me importo se você me chama de maluco. Me importa o que Deus fala de mim e o que Deus acha disso. E esse vídeo é sobre isso. Para isso eu tenho que voltar lá atrás nas raízes da história do Pink Floyd, porque em algum momento, antes do ano de 1967, alguma coisa de natureza profundamente espiritual certamente aconteceu com esses músicos. E antes do lançamento do primeiro álbum, e o título do álbum de estreia do Pink Floyd é The Piper at the Gates of Dawn, que significa o flautista nos portões do amanhecer. E o título desse álbum, ele vem do capítulo 7 de um romance de um livro de 1908 de um autor escocês chamado Kenneth Grahame, que ficou famoso por ser uma obra infantil chamado The Wind in the Willows, que significa o vento nos salgueiros. E segundo algumas declarações desse autor, a escolha da árvore chamada Willows, que é salgueiro, né, se dá por causa da beleza da sonoridade das folhas junto às águas quando o vento bate. Obviamente, essa é uma explicação romântica que no fundo esconde a verdade de que essa árvore específica é central dentro do contexto da bruxaria, que invoca em suas adorações deuses pagãos materializados em elementos da natureza, pedra, água, animais e a própria árvore, né? Eu expliquei detalhadamente sobre essa árvore no vídeo que eu fiz sobre a bruxaria na qual a Taylor Swift está profundamente envolvida. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você assistir. Dá um pulinho lá depois e assiste esse vídeo. E voltando à questão da bruxaria, que no fundo é um culto a deuses pagãos ligados à natureza, como eu falei ainda há pouco, esse é um aspecto absolutamente público e qualquer pessoa pode pesquisar isso no Google, e eu não estou condenando aqui quem faz, quem pertence a essa fé, quem entende que é isso a sua escolha de fé, não tem problema, isso é algo pessoal. Mas deixa eu te avisar, a Bíblia deixa bastante explícito qual é a opinião de Deus sobre bruxaria. E nós lemos no livro de Deuteronômio, capítulo 18, o seguinte, Deus falando: quando entrares na terra que o Senhor Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Deixa eu abrir um parênteses. Abominação bíblica, ou seja, sob o ponto de vista teológico, significa uma prática espiritual detestável aos olhos de Deus. E aí é o próprio Deus que, nesse contexto do texto da Bíblia, ele narra e dá uma lista do que ele acha que é detestável aos olhos dele, e ele chama isso de abominação. E aí ele fala o seguinte, abre aspas: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, ou seja, sacrifício humano, nem adivinhador, nem prognosticador. Prognosticador é aqueles que fazem provisões do futuro. Nem agoreiro. Agoreiro é aquele que lança superstições e prevê desgraças, só fala coisa ruim. Nem feiticeiro, que significa bruxaria, quem faz bruxaria, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele, olha o que Deus fala, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Pô, mas peraí, mas o que isso tem a ver com a música do David Gilmour?
Vou chegar lá. Tô falando da fonte de inspiração, de onde vem a música do Pink Floyd e de onde vem o Piper. E por isso eu quis trazer aqui nesse contexto a perspectiva de Deus sobre as coisas que ele acha aos olhos abomináveis dele. Não é achômetro meu, não é achômetro seu, é o que ele fala. Não concorda? Vai discutir com o autor, quem escreveu a Bíblia. É simples. Ah, mas você não acredita na Bíblia? Tudo bem, o problema é seu, mas isso não muda o que está escrito na Bíblia e o que a Bíblia condena. Porque o livro do qual Syd Barrett se inspirou para compor as músicas do primeiro álbum, além de estar chapado de LSD, que em si já abre um portal espiritual demoníaco sobre a mente de um ser humano, o Syd usa exatamente esse livro que está cheio de bruxaria. Mas o aspecto crucial é que nesse livro, no capítulo 7, o autor faz uma referência direta a um deus pagão da mitologia grega chamada Pan. Nesse capítulo, Pan claramente é um poderoso deus da natureza, protetor dos animais, que lança um feitiço de esquecimento sobre todos aqueles que ele ajuda. Então os personagens que estão interagindo com Pan são ensinados a receber de Pan direções de como colocar encantamentos e feitiços em terceiros. E essa característica de Pan está corretamente alinhada com a sua origem dentro da mitologia grega, que é uma entidade espiritual que nasceu na floresta. E essa cena do capítulo 7 acontece onde? Numa floresta. Os personagens estão dentro de uma floresta. E é exatamente a mesma imagem que a gente vê na cena do palco da Taylor Swift, que eu falei ainda há pouco. Esse personagem Pan, ele toca flauta e no livro ele lança esse encantamento sobre os personagens. Aliás, deixa eu dizer uma coisa importante. Esse livro é um livro infantil e naquela época, quando ele foi lançado, ele se tornou um clássico da literatura inglesa. E diga-se de passagem, a Inglaterra sempre foi o berço do ocultismo no mundo. E esse livro era um livro usado pelos pais para lerem para as crianças antes de dormir. Agora pensa comigo. Por que um autor introduz a mitologia grega dentro de uma obra literária para crianças com o intuito de ensinar que existe um poder místico de um ser espiritual que pode ser invocado e lança encantamentos espirituais da maldade contra quem ele não gosta? Isso se alinha perfeitamente com o neopaganismo que esse autor tanto amava. E se você estuda a vida do autor desse livro, que o Syd Barrett se inspirou, que depois se tornou a inspiração primária da banda do Pink Floyd, se você estuda a vida desse autor, você vai descobrir que esse autor odiava a igreja e o cristianismo, e o quão profundo ele estava enraizado com o ocultismo inglês e na astrologia mística. Talvez por isso, a música que apresenta o Pink Floyd ao mundo, ou seja, a primeira faixa desse álbum, do primeiro álbum. E entenda uma coisa, eu sou músico, eu sou compositor, eu já lancei álbum. Eu vou te falar uma coisa que eu lembro vividamente quando eu lancei meu primeiro álbum, chamado Abba Pai. E eu falei, eu quero que a primeira música seja exatamente quem eu sou. E eu sei que toda banda, quando lança o primeiro álbum, a primeira música, é a primeira impressão que eles querem causar na sua audiência. E talvez por isso, a música que apresenta o Pink Floyd ao mundo, na primeira faixa do primeiro álbum, tem uma forte conotação espiritual. E o título dessa música é Astronomy Domine, ou seja, o Deus da astronomia. E esse Deus em nenhum momento está associado com o Deus da Bíblia. E nessa música, a letra lida com misticismo ligado aos astros, com nomes de planetas e luas de planetas, e é sabidamente conhecido que essa parte está diretamente ligada com o ocultismo. Agora, na astrologia, a lua representa o seu eu pessoal, os sentimentos e o inconsciente. É um reflexo do verdadeiro eu, representado pelo Sol. A Lua também representa segurança e padrões instintivos ou habituais, bem como a capacidade de se relacionar com outros e de ser carinhoso com os outros. Então é bem fácil de entender a viagem lisérgica espiritual que o Pink Floyd sempre mergulhou em suas músicas. E essas músicas funcionam como encantamentos espirituais na sua audiência.
Mas o que chama atenção é a segunda música desse álbum, chamado Lucifer Sam, que muitos conhecedores profundos da banda dizem que era o gato siamês da namorada do cantor. Olha que viagem, pelo amor de Deus! Conversa fiada. E se você lê a letra dessa música, você percebe que existe um real duplo sentido. Por que um gato se chamaria Lúcifer? À toa não é. Percebe? Ou o louco aqui sou eu? E só abrindo um parênteses aqui nesse vídeo, que eu sei que talvez não tenha nada a ver com o tema, né? Mas eu me lembrei, eu quis falar isso, eu vou falar isso. Esse lance desse autor incluir mitologia grega no seu livro, ali na Inglaterra, pode ter sido a fonte de inspiração para outro autor que era contemporâneo à época dessa obra no Brasil, um autor brasileiro, que conhecidamente era ateu, progressista e racista, e muitas fontes atribuem que ele também era ocultista. Eu estou me referindo respeitosamente ao senhor José Bento Renato Monteiro Lobato, que fez absolutamente a mesma coisa, de incluir deuses e entidades espirituais da mitologia grega dentro da sua obra literária para crianças, e que passava no Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, que foi nacionalmente divulgado pela TV Tupi em 1952, pela TV Cultura em 1964, pela TV Bandeirantes em 1967 e pela TV Globo em 1977 e 2003. Quem não lembra daquele minotauro horrendo, metade homem e metade cabeça de animal? Aquilo era demoníaco e lançava em rede nacional um espírito de medo e pavor nas milhões de crianças. E eu fui um deles. Eu assisti na minha infância e achava aquilo aterrorizante. Dezenas de noites de pesadelos, de espírito de medo, de ficar naquela escuridão morrendo de medo por causa dos espíritos que eram lançados dentro da minha casa na televisão. Não somente eu, mas quem tem a minha idade, aproximadamente aí 50 anos, vai lembrar e vai corroborar com o que eu tô falando. Agora é loucura da minha cabeça. Eu vou trazer um outro vídeo de um estudo bastante aprofundado que conecta o personagem Saci Pererê como uma roupagem nova do Pan dentro do folclore brasileiro, e quão enraizado no mundo das trevas está o folclore do Brasil. Mas isso vai ficar para outro vídeo. E fechando o parênteses que eu abri agora, entendeu o aspecto espiritual do livro que inspirou o Pink Floyd? E aliás, por falar em livro, eu já tinha falado no início desse vídeo, Deus falou comigo antes de eu gravar esse vídeo para você e falou assim: Márcio, pega na sua biblioteca o livro de bruxaria na música e mostre esse livro aqui. E meses atrás, quando eu estava usando esse livro, eu escrevi esse post-it. E olha o que está escrito nesse post-it: Pink Floyd. Eu não me lembrava o conteúdo que estava escrito aqui. E quando eu abri, eu quase caí para trás, porque foi exatamente a pesquisa que eu fiz. Poderia ter usado só esse livro se eu quisesse, mas eu vasculhei a internet, fui atrás de tudo que eu estou te falando aqui. E que se você quiser comprar, compre esse livro, porque ele fala exatamente o que eu estou falando nesse livro, e na Amazon você acha ele por $8. Vou deixar o link para você comprar se você quiser, tá bom? Mas eu tenho que falar, quem é Pan? Quem é esse flautista na realidade? E para te responder essa pergunta, a gente tem que ler isso na Bíblia, porque talvez você nunca tenha se dado conta do que isso significa. Está em Mateus 16, 13 e 28. E essa passagem de Mateus é a história quando Jesus vai até uma cidade no norte de Israel chamada Cesareia de Filipe. E ali ele tem uma conversa com os discípulos. Jesus pergunta para eles do que as pessoas estão falando sobre ele, de quem ele seria. E ele pergunta para Pedro. E no versículo 16, Pedro responde: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí Jesus responde: Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi sangue e carne que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificará a minha igreja. Aí ele fala o seguinte: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o que isso tem a ver com Pan? Bom, acontece que ali em Cesareia de Filipe existia um centro de adoração da época de Alexandre o Grande, que era um centro de culto de entidades pagãs gregas. E um desses deuses era quem? Pan. Pan
é aquele Deus que é metade homem, com perna de cabrito, toca flauta, tem chifre. E ali naquele santuário, chamado hoje Santuário de Pan, né, eu estive ali, eu conheci, eu estive inclusive dentro desse santuário. Ali existia uma nascente do Rio Jordão. Essa nascente existia dentro de uma caverna. E o que aconteceu foi que quando os romanos tomaram controle daquela região, eles se depararam com esse contexto de culto, e ali eles fizeram um sincretismo religioso. E na entrada dessa caverna foi construído um templo ao imperador Augusto. Então o que acontecia? As pessoas traziam os animais, traziam principalmente os bodes, que representavam Pan, e sacrificavam ao deus Pan. E eles traziam esse bode, passavam por dentro desse templo de Augusto e depositavam essa carcaça sacrificada nessa gruta. E dentro dessa caverna existia uma fonte de água que gerava um pequeno lago dentro da caverna, que inundava aquela caverna, e essa água era uma das nascentes do Rio Jordão. Então, o que eles acreditavam? Que quando eles jogassem aquela carcaça, né, morta e sacrificada ao deus Pan, Pan era considerado o deus do submundo, do Hades, do inferno. Então, se aquela carcaça que era jogada ali, ela submergisse, era um sinal de que Pan havia recebido aquele culto. E se aquela carcaça ela não afundasse e ela ficasse boiando na superfície da água, era um símbolo de que Pan tinha rejeitado aquela carcaça. Então, quando Jesus fala isso para os discípulos, ele está apontando para essa caverna e ele está chamando essa caverna dos portões do inferno. E ele está diretamente dizendo que o deus Pan, que era cultuado naquele local, era o próprio Satanás. Agora eu cheguei nesse ponto do vídeo, porque esse ponto do vídeo é o único momento onde eu consigo analisar a letra, tendo dado a você o contexto histórico e espiritual do que seja a fonte de inspiração e o que significa a letra dessa música hoje dentro do contexto da vida do David Gilmour, que está lançando essa música nova para atrair você a ouvir. Olha o que ele fala. A letra diz o seguinte: leve esses pássaros para sempre. Lembra que existem os elementos da natureza que são cultuados, ele está falando e trazendo elementos da natureza. Não posso desfazer esse voodoo que você faz. Ou seja, voodoo era uma religião africana, ele está trazendo dentro da canção um aspecto de um culto religioso africano, que é uma feitiçaria sobre quem ouve. E a letra continua dizendo: e nós que apertamos não vão se soltar, custe o que custar. Ou seja, ele está preso dentro desse contexto espiritual, ele não consegue sair. Aí ele continua dizendo: fique longe das cobras, que é um símbolo de quem é o próprio Satanás. Aí olha a próxima frase: a entrada para o inferno é pavimentada com ouro. Eles vão te dizer: uau! Ouro é a riqueza que todo artista quer, que todo artista busca. Então, ele está querendo dizer que existe uma estrada para o inferno onde as riquezas são as principais atrações para a jornada dessa estrada. É isso que ele está dizendo. E eles vão te dizer, eles quem? Quem o convida para entrar nessa estrada. Aí ele continua dizendo, todas as coisas que você não precisa, eles vão te vender. Ou seja, são as coisas e as glórias do mundo, o consumismo do mundo, que o poder e a grana de quem está nesse patamar consegue atingir. Ou seja, não há limite para você comprar coisas que você não precisa. É isso que ele está falando. Ele conseguiu alcançar o quê? As riquezas. E essa frase, ela continua na sequência dizendo que a sua consciência descontroladas e beleza de se ver, a promessa da juventude eterna e os despojos da fama, uma atitude de carpe diem. Ou seja, tudo que a fama, tudo que a riqueza conseguiu dar para ele, tudo que ele desejou ter, ele tem. Ou seja, ele está reconhecendo que a estrada que ele escolheu lá atrás garantiu para ele a obtenção de tudo que ele sempre sonhou. Aí ele vai continuar
dizendo que as chamas são altas, o chamado do flautista é contagioso. As chamas do quê? Obviamente, do que Jesus falou lá em Mateus, dos portões do inferno, do que está dentro dos portões do inferno. Ele está se referindo ao inferno. E o chamado do flautista é contagioso. Que chamado que é? É o chamado das glórias desse mundo. É o chamado para você conquistar tudo o que você desejou, somente se você adorar o flautista. Me parece muito a passagem de Mateus capítulo 4, quando o diabo oferece para Jesus as glórias desse mundo, bastando Jesus fazer o que? Se prostrar e adorar Satanás. Então o que ele está querendo dizer nessa composição é que um dia, lá atrás na história dele, ele se curvou a Satanás para obter exatamente tudo que ele conquistou. Aí ele continua, e a letra vai falando, um concertador que irá anestesiar sua dor e estranheza. Ou seja, essa estrada é uma estrada de dor. As rodas estão quentes e a ressaca é escandalosa. Por quê? Porque existe uma embriaguez na fama. A fama embriaga o ser humano, mas ela é como se fosse uma espuma, ela é passageira. E ele continua, o ladrão, ele trocará sua alma por favores. Cara, olha isso. O ladrão quem é? Na Bíblia é um título dado ao próprio Satanás, porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para que tenham vida e vida em abundância. Então ele está dizendo que o ladrão, ou seja, Satanás, ele trocou a alma em troca de favores. Então ele, David Gilmour, está dizendo, olha, eu troquei a minha alma em troca de favor. E ele ainda confessa, mas você colherá o que você plantou, como descobri há muito tempo. Ou seja, isso é uma confissão, quer você queira ou não, isso é uma confissão. Aí ele fala o que foi a ele prometido? A promessa da juventude eterna, os despojos da fama, uma atitude carpe diem. A promessa era a juventude eterna. E agora ele, velho, vendo o Covid e vendo que a morte está chegando, ele fala, pera um pouquinho, eu acho que tem alguma coisa nesse pacto que eu fiz, porque estou ficando velho, eu vou morrer, e eu fui e comprei um pacto que me dizia que eu viveria para sempre, que os despojos da fama, quais são os despojos da fama? É tudo que ele conseguiu, grana, poder, influência, notoriedade. Tá, mas você pode dizer, Márcio, legal, bacana, entendi tudo, mas quer saber, eu gosto da música, eu vou continuar ouvindo e ponto final. Cara, tudo bem, o problema é seu. Aliás, é um problema entre você e Deus, não tem nada com isso. Quer continuar ouvindo? Ouve, meu amigo, é problema teu. Agora, eu não estou fazendo aqui uma caça às bruxas, porque eu não preciso. Como se eu quisesse agora ficar patrulhando o mal que existe na música alheia. E você vai pensar, pô, não gosto, não ouve. E é isso mesmo, eu concordo com você 100%. Mas esse vídeo não tem esse objetivo. O objetivo desse vídeo é te mostrar, através de fatos e evidências que eu te mostrei aqui, que são inequívocos os comprometimentos espirituais feitos por esse artista, que nos descortina a fonte inspiradora de que ele sempre bebeu. E começou aonde? No primeiro álbum. E começou aonde? No pacto que ele fez junto com o Cid nas viagens de LSD e cantando e proclamando tudo que ele cantou a vida inteira, tudo que ele tocou a vida inteira. Essa é a fonte de inspiração desse artista. E essa fonte, ela possui uma água que tem um veneno para sua alma. E o único objetivo que a música que envenena a sua alma faz é trazer uma cegueira espiritual para a sua vida. Isso mesmo, um tipo de cegueira que cauteriza a sua mente para você conhecer o maior presente que Deus, o Criador dos céus e da terra e do universo, poderia dar para você. Sabe o que é esse presente? Chama-se Jesus Cristo, é uma pessoa. David Gilmour vai virar pó um dia, assim como eu e você. A obra musical do Pink Floyd, a influência dele como músico, está selada e eu tenho absoluta certeza que ele conquistou tudo aquilo e talvez até muito mais do que ele sonhou um dia. Mas bastou a pandemia para trazer a ele a realidade de que a vida um dia acaba. E depois disso, acontece o quê? Se você não tem a resposta para a sua vida, deixa eu te avisar, você está em sérios apuros, porque não é o Pink Floyd, nem o David Gilmour que vai te responder isso.
Eles jamais vão poder responder com todo o psicodelismo, com a música maravilhosa que ele pode produzir. Ele jamais vai te dar essa resposta que no fundo, lá no travesseiro, quando você coloca a cabeça para dormir, você não tem resposta. E está escrito na palavra de Deus, acredite você ou não, goste você ou não, aceite você ou não, está escrito que ao homem cabe morrer uma vez só e vindo depois disso o juízo. E se você abraçou a sua vida inteira a música que está inspirada, que foi inspirado em algo que é abominável aos olhos de Deus, deixa eu te alertar uma coisa, você é um ser imortal. Isso mesmo, você é um ser, vou repetir, você é um ser imortal. A morte da qual David Gilmour teve medo, e talvez você tenha medo, nada mais é do que uma ponte para a eternidade. E do outro lado dessa ponte existe uma bifurcação e uma cadeira. É ali que nós nos assentaremos e prestaremos contas a Deus um dia. Ali não vai ter filosofia, não vai ter argumentação lógica, não vai ter o balanceamento das coisas boas que você pode ter feito, porque de fato você ouvir Pink Floyd não faz de você uma pessoa má. E não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo alertar que é possível que a audição que você sempre fez tenha cauterizado a sua mente para essa verdade que eu estou te trazendo agora. E hoje é o tempo de você fazer as pazes com Deus. Hoje é o tempo de você receber o perdão de Jesus Cristo, que muitas vezes estão simplesmente oculto aos seus olhos. Porque você pode olhar, esse crente é doido, esse crente quer levar para a igreja. Deixa eu te falar, não sou pastor, não tenho igreja, eu não estou nem aí para isso. E já chega de um monte de atrocidade que um monte de pastor aparece no universo online, cheio de baixaria, fazendo um monte de porcaria. E isso não representa o que é Deus. Isso não representa Jesus Cristo, e Jesus Cristo não é representado por esse tipo de gente. E naquele dia, naquela cadeira, essas abominações não serão justificativas para você um dia ter negado a Jesus Cristo e o perdão de Jesus Cristo. E eu não estou querendo aqui enfiar Jesus goela abaixo de ninguém. Seguinte, Jesus não é um mendigo, que a gente tem que ficar mendigando para aceitar Jesus. Para com isso. Você acha que Deus precisa? Você acha que Deus é mendigo? Ele é o criador dos céus e da terra, o criador do universo. Ele tem o poder em suas mãos. A única coisa que Deus não tem do universo inteiro que ele criou é o seu coração. E a Bíblia diz que o coração do homem é corrupto e corre para o mal. E a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para dar ao homem a oportunidade de conhecer o perdão de Deus para o pecado humano. O que você vai fazer com Pink Floyd depois disso, meu chapa? Deixa que o Espírito Santo fale ao seu coração. Deixa que o Senhor te mostre. E se esse vídeo te ajudou a conhecer um pouquinho do aspecto espiritual do que eu estou te falando, quem sabe pode ser uma maneira de abrir os seus olhos. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Esse vídeo aqui, eu não quero falar mal da música do David Gilmour. Quer saber? Eu ouvi. Super música, o timbre da guitarra dele é maravilhoso. Mas deixa eu te falar, e daí? O que isso prova? Se acabou a música, tua vida volta à realidade, brother. A tua vida volta o que é. E você está caminhando para aquela cadeira onde você vai se assentar um dia. E qual vai ser a sua resposta sobre o que você fez com Jesus Cristo? Você rejeitou? Você xingou o Márcio porque ele é um idiota, porque ele é um religioso, ortodoxo? Tô cansado de ouvir xingamento. Entra na fila, meu chapa. Meu ponto é o seguinte, naquele dia, naquela cadeira, se você rejeitou Jesus Cristo, e se você assistiu esse vídeo até esse ponto aqui, Deus vai te lembrar desse vídeo. Porque esse vídeo é uma chance de você entender que existe um Deus que te ama, que morreu na cruz do Calvário por você, e que ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Quer continuar ouvindo Pink Floyd? Velho. Eu achei em Jesus um rock muito mais legal, sabia? E foi isso que mudou a minha história. E talvez seja por isso que eu preste aqui o meu papel de fazer esses vídeos meio doido, ser xingado pelas pessoas, porque Jesus mudou a minha vida, cara. E ele pode mudar a tua. Porque a depressão que vem depois do psicodelismo, que é exatamente o fruto que acontecia sobre o Cid, pode muito bem rondar a tua mente, pode muito bem rondar o teu coração, porque a música está cheio do mundo espiritual que ela foi composta. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida, espero que esse vídeo tenha te acrescentado em algo. Eu vou convidar você a deixar aí a sua mensagem, escrever sua opinião.
pode ser contrário, pode escrever o que você quiser. Não tenho medo de palavras agressivas, não tenho medo de cara feia, não tenho medo de nada disso, porque o Senhor dos Exércitos é o meu Deus e eu conheço quem Ele é. Então é o seguinte, quer escrever, quer discordar, pode escrever, mas seja educado. Só isso, porque se você não for, eu vou te deletar de qualquer jeito. Então, vamos discutir numa boa? Vamos falar numa boa? Se você não gostou, alright, muda de canal. Se você gostou, deixa sua mensagem, manda esse link pro pessoal, dá um like e se inscreve no canal porque vai ajudar ele a crescer, tá bom? Grande abraço e até o próximo.